Estamos estabelecendo a nossa prioridade máxima para a Aline Aragão. Ela já está conosco. 11 horas e 53 minutos, me parece. A médica já entrou para a audiência, já entrou para ser questionada e tudo mais. Você nos encaminhou, inclusive, um vídeo a respeito. Nos conta do momento agora. Aline Aragão. Olá, Sérgio, boa tarde. Bom dia ainda, bom dia para você que assiste ao Balanço Geral. Nós estamos no Fórum Gumercindo Bessa, bem aqui ao lado da Quinta Vara, onde aconteceu a audiência de custódia da médica, a doutora Daniele Barreto. Ela acabou de sair da sala da audiência. Eu vou conversar com o advogado Lincoln para trazer as informações sobre o que aconteceu lá dentro. O que aconteceu? A Justiça manteve a prisão da médica. Boa tarde, bom dia. Bom dia. Exatamente. Na audiência de custódia de hoje foi analisada de que maneira se deu essa prisão dela e a magistrada determinou que essa prisão fosse mantida, ressaltando que é uma prisão temporária, que tem um prazo apenas de 30 dias para que essas investigações sejam finalizadas, e essa prisão ela foi mantida pela magistrada da Quinta Vara Criminal. A juíza permitiu, doutora Lívia Barreto, permitiu que a nossa equipe entrasse até a sala de audiência para fazer imagens sem áudio, sem mostrar, claro, a suspeita, a investigada, a doutora Daniele. Durante a audiência, ela se manteve, o senhor pode falar para a gente como aconteceu, se ela falou, se ela se manteve calada, o que o senhor pode falar para a gente? Essa audiência não tem a finalidade de apurar o mérito dos fatos, como os fatos se deram, e sim como ocorreu a sua prisão. Então, resumidamente, a audiência analisou a maneira em que foi ocorrida a busca e apreensão na sua residência, a sua prisão e algumas situações subjetivas dela relacionadas à sua saúde. Doutor, vou pedir licença que está chegando agora mais uma das investigadas que será ouvida nesse momento, vai participar da audiência de custódia. A gente não tem informação de quem seja, mas nós sabemos que são 3 mulheres que foram presas, a médica, a amiga dela e também uma funcionária, além de 2 homens. Essas 5 pessoas passam por audiência nesta data. Primeiro foi a médica que foi ouvida, agora a gente observou uma pessoa chegando também com o rosto coberto, ali a doutora também quando passou por aqui, passou com o rosto encoberto para não ser identificada. A orientação é que a gente também não mostre a imagem dessas pessoas, elas não autorizam a imagem, mas nós mostramos essa movimentação, claro, ela está com o rosto encoberto, a gente não tem como saber quem é que entrou ali, apenas sabemos que é uma das investigadas. São 3 mulheres, eu posso afirmar que foi a primeira, foi a médica, porque nós entramos para conversar, para mostrar inclusive um pouco das imagens lá dentro dessa audiência. Quais são os passos agora? Foi convertida então em prisão temporária de 30 dias, é isso? A prisão temporária já tinha sido decretada pela magistrada, essa prisão foi mantida para que as investigações elas sejam avançadas e concluídas nesse prazo de 30 dias. O que a defesa pode adiantar para a gente sobre esse caso? Nesse momento nós estamos tendo acesso à íntegra de toda a documentação que foi coletada até o presente momento pela investigação para analisar todo o contexto probatório que foi colhido pela DHPP e, a partir daí, desenvolver uma linha de defesa para ela. Doutor Lincoln, eu participei hoje de manhã da coletiva de imprensa lá na Secretaria da Segurança Pública, onde a Polícia Civil diz não ter dúvida do envolvimento, da participação da viúva neste crime, inclusive trazendo imagens com detalhes de todos os passos das pessoas envolvidas. A defesa já tem conhecimento dessas imagens? A defesa teve conhecimento em partes, mas aqui no momento da audiência de custódia foi o momento onde a magistrada ela concedeu acesso integral à defesa de todo elemento probatório que foi colhido até o presente momento, até porque tem diligências em curso, então a defesa ainda não teve acesso à íntegra do que foi coletado. A sua cliente, o que ela diz? Ela se mantém em silêncio, mas o que ela diz? No momento ela se mantém em silêncio, ela aguarda o desenrolar das diligências, aguarda a defesa técnica dela ter acesso integral a tudo que foi produzido, para aí sim ela poder se manifestar de maneira firme, de maneira segura e de maneira transparente, ressaltando que ela está à disposição da autoridade policial para prestar todo o devido esclarecimento. Doutor Lincoln, muito obrigada pelas informações, pela participação com a gente. Eu te peço que o senhor espere aqui um pouquinho para a gente gravar já, porque a gente está preparando uma reportagem completa sobre esse assunto. Inclusive, a gente já tem uma parte dessa reportagem, que é a cobertura da coletiva, que foi feita hoje de manhã, Sérgio, lá na Secretaria da Segurança Pública, como eu falei aqui com o advogado. São 2 escritórios que estão defendendo a médica, a doutora Daniele Barreto. Só reforçando, a audiência de custódia estava marcada para 11 horas da manhã, aconteceu por volta das 11h30 e terminou agorinha, antes mesmo de eu entrar. A doutora Daniele passou por aqui sendo levada pelos policiais, portanto teve a prisão mantida pela Justiça Sergipana. No curso dessas investigações ainda outras
4 pessoas foram presas ontem, mais uma entrou agora para ser ouvida também na audiência de custódia. Todas elas vão passar por essa audiência. A gente não tem previsão de quando vai terminar, mas acreditamos que seja um processo rápido, que o mais demorado foi o da médica, até pela comoção, pela repercussão do crime. Veículos de imprensa por aqui, muitos curiosos também que vieram para acompanhar. Na coletiva de imprensa hoje cedo, a polícia falou que não tem dúvida do envolvimento, né, da médica, da viúva, nesse crime. Eu vou chamar também o advogado Iago, o senhor pode vir falar com a gente também, Iago, que é o outro escritório que defende a doutora, a médica, a doutora Daniele Barreto. Eu vou pedir para o senhor trocar de lugar comigo, porque tem muito vento aqui, então fica difícil, né? Mulher com o cabelo solto, nessa ventania fica difícil, mas o que o senhor pode adiantar para a gente do caso? Como é que a defesa vai seguir daqui para frente? Boa tarde. Boa tarde. Veja, a audiência de custódia foi uma audiência que transcorreu na mais perfeita ordem, né? Não é para discutir o mérito da questão, e sim para ver a questão da legalidade da prisão. Se houve abuso por parte da polícia, se houve algum excesso, algum constrangimento, o que não foi constatado. Tá? E em relação ao processo em si, a investigação, a gente não pode adiantar muitas coisas, porque a investigação está em curso. Então tem muitos elementos ainda a serem investigados, apurados, mas a defesa acredita na versão trazida pela nossa constituinte e vamos trabalhar em cima. Aqui vocês pediram pela soltura dela? Não foi soltura, porque como assim, ela tem um filho menor e esse filho encontra-se desamparado, então a gente é normal que peça uma prisão domiciliar, né, por conta desse menor, que depende exclusivamente dela. E a juíza aí está analisando os fatos, tá? Foi pedido então a prisão domiciliar, mas a gente pode dizer que foi negado, já que a prisão foi mantida, ou isso ainda está sendo analisado? Está sendo analisado. Muito obrigada também pela participação, doutor Iago, que representa o outro escritório que está defendendo a doutora Daniela. Ele falou sobre o filho, realmente o casal tem um filho menor de 10 anos. Hoje de manhã, durante a coletiva na Secretaria da Segurança Pública, eu pude conversar com a irmã da vítima, a irmã do advogado, do doutor Lael, e ela veio de São Paulo, é médica também, dizendo que a família toda está surpresa. Primeiro chocada com o crime quando perdeu ali o parente, o irmão, o filho querido, e agora chocados pela conclusão, ou melhor, pelo desfecho, né, desse crime que apontou a esposa, a viúva, como sendo uma das envolvidas no crime. E lá eu conversei com um dos filhos também, ele não quis gravar a entrevista, mas ele falou sobre os irmãos. Ele falou sobre o irmão que foi baleado e disse que está bem, né, que esse irmão que foi baleado, que foi vítima também nessa emboscada, o irmão está bem, e falou sobre o menor, né, o menino de 10 anos. Ele disse que pediu, inclusive já entrou na justiça para pedir a guarda, disse que o irmão está com ele e que eles vão brigar na justiça pela guarda desta criança, filho, portanto, da médica. Então, uma história com um desfecho trágico, podemos dizer assim, de grande repercussão, que entristece muita gente, porque quem olhou as redes sociais da médica pôde ver como o casal, aparentemente era um casal feliz, e de repente esse desfecho, hein, Sérgio, da viúva, da esposa, que declarava lá, fazia juras de amor, de repente está envolvida com o crime, com a morte do marido. A gente segue por aqui no Fórum Gomecinho do Bessa, acompanhando a oitiva, acompanhando a chegada das outras pessoas que serão ouvidas aqui, dos outros investigados, durante a audiência de custódia. Perfeitamente, muito obrigado. E ainda tem gente que acredita em redes sociais, na grande mentira, né, que é a aparência. As aparências enganam, as imagens das redes sociais. Agradecendo também, Aline, pelo doutor Iago e pelo doutor Lincoln, que pararam o seu trabalho aí para que nos atendessem também, e mantida então a prisão preventiva dessa moça, a Daniele. Agora, os casos do advogado Lael Rodrigues. Atenção aqui, atenção. Em entrevista coletiva na manhã de hoje, Secretaria de Segurança Pública do Estado, detalhando investigações que elucidaram o crime, a execução do advogado, a viúva dele, a cirurgiã plástica Daniele Barreto, e outras 4 pessoas foram presas, acusadas de envolvimento nesse homicídio, exatamente nesse crime terrível, nessa execução. De acordo com a polícia, o crime foi friamente premeditado. Balança aí. Um crime planejado e orquestrado por 3 mulheres. Durante coletiva de imprensa, a Secretaria da Segurança Pública de Sergipe deu detalhes da emboscada que vitimou o advogado José Lael de Souza Rodrigues Júnior, de 42 anos, e que deixou ferido o filho dele, um jovem de 20 anos, no dia 18 de outubro deste ano. Imagens divulgadas pela polícia mostram os envolvidos momentos antes, durante e depois da execução.
Neste primeiro vídeo, cerca de 1h30 antes do crime, 2 das autoras recebem os executores em um veículo Polo, alugado em nome de Alvaci, amiga da médica. Os suspeitos conversam dentro do carro. Depois, 2 homens desembarcam e o veículo segue. Em seguida, as 2 mulheres são vistas desembarcando do mesmo veículo no condomínio onde uma delas reside. Neste outro vídeo, é possível ver que uma moto dá voltas no entorno do prédio da vítima, enquanto o veículo Polo se aproxima e encosta junto à saída de veículos. Na sequência, as vítimas saem do prédio e são seguidas pelo carro que estava estacionado e pela moto. Estas imagens mostram o advogado ainda com vida ao lado do filho em um estabelecimento comercial. Segundo a polícia, Lael Rodrigues foi comprar um açaí a pedido da esposa. Enquanto as vítimas estão no estacionamento, os suspeitos se comunicam no entorno do estabelecimento. Observe nessa imagem. O condutor põe a mão para fora do veículo e sinaliza. Uma moto encosta e eles conversam. Minutos depois, nas últimas imagens, o momento da execução, perto da casa do advogado. No mesmo dia do crime, nós juntamos uma força-tarefa, né? Foi até um ponto facultativo, uma data de feriado aqui em Aracaju, e nós determinamos todas as equipes para que colhesse câmeras, tudo que fosse possível de provas técnicas sobre os fatos. Infelizmente, as imagens, né, elas narram, elas descrevem o crime, dá para você ter uma plena interpretação olhando as imagens, né? E constatamos a infelicidade da viúva, da médica, estar envolvida no assassinato do marido. Comprovado que por uma motivação um pouco afetiva e patrimonial, né, e uma relação de um ciúmes extremo também, acabou desencadeando nesse homicídio, na tentativa de homicídio do jovem. Ela foi ouvida, mas as investigações, nós temos o segredo de justiça, né? Então ela está acompanhada com um advogado, ela tem até o direito de permanecer em silêncio. E ela foi ouvida ontem, já foi a segunda vez que ela foi ouvida, e provavelmente ela será requerida em outras oportunidades, para que nós agora acertemos somente os detalhes do crime, né? Mas quanto aos outros, a pessoa próxima a ela também está presa, inclusive foi quem locou o carro utilizado na execução. Então a Polícia Civil de Sergipe não tem dúvidas alguma da participação dela, da sua amiga, da secretária e dos 2 executores. 5 pessoas foram presas durante a operação por envolvimento direto com o crime. Entre elas, a viúva do advogado, a médica cirurgiã plástica Daniele Barreto, a secretária dela e uma amiga, além de 2 homens. Outros 2 envolvidos estão foragidos. A investigação é bastante robusta, a colheita de imagens e outras ferramentas tecnológicas que foram empregadas não deixa dúvida da participação de todas as pessoas que foram presas. Ontem nós prendemos 5 pessoas e cumprimos 6 mandados de busca domiciliar. Apreendemos 2 veículos que foram utilizados no crime, tanto um veículo Gol branco, o qual o proprietário se encontra foragido, que é o Pablo Juan, como também apreendemos a motocicleta que foi utilizada no crime. Inclusive, prendemos também o proprietário da motocicleta, que é quem conduzia o veículo durante a execução. A polícia não tem dúvida da participação da viúva no crime e aponta como possível motivação um relacionamento extraconjugal mantido pela médica com a amiga dela, que também está presa, além de questões financeiras que envolvem a divisão do patrimônio do casal. Nós estamos muito seguros do resultado que nós apresentamos à Justiça e que ainda estamos em fase de conclusão, mais coleta de provas que ainda serão buscadas por nossas equipes, a fim de que o caso fique o mais completo possível. As imagens, elas colaboraram muito para a elucidação do crime, em especial porque a imagem captada do próprio prédio onde a vítima residia revela que a vítima estava sendo visivelmente aguardada pelos executores nos arredores do bairro, até o momento exato em que, ao pegar o elevador para descer, um desses executores se aproxima do portão de entrada e saída de veículos, deixando claro que eles receberam uma informação privilegiada da saída da vítima naquele momento. A partir daí, restou claro também que a vítima estava indo para um estabelecimento buscar açaí e que esse produto havia sido pedido por sua esposa. Então, sendo ela a única pessoa presente em casa
e capaz de informar aos executores que a vítima estava de saída, ficou muito delineada ali, desde já, as suspeitas sobre sua participação. No mais, durante a investigação, restou muito claro que havia um processo constante de desentendimento entre o casal, inclusive, ainda esse ano, a esposa havia se ausentado do lar em que eles viviam juntos. Em dado momento, eles voltaram a viver juntos e sempre mencionando problemas referentes à divisão patrimonial, no caso de uma separação consumada. Inclusive com cautelas em relação a colocar o patrimônio comum em nome de um filho menor. Então, tudo isso está sendo apresentado à Justiça. Nós estamos muito convictas da participação de todos e temos certeza de que esse trabalho não vai deixar dúvida para o julgador. A irmã da vítima e um dos filhos do advogado acompanharam a coletiva. A irmã diz que a família está em choque, primeiro pela perda, agora com o desfecho. O que a gente espera no lugar de irmã de uma pessoa maravilhosa, pai de família, que cuidava da sua esposa e do seu filho, dos seus filhos, que não imaginava, sequer passava pela cabeça dele, que isso poderia acontecer, que morreu numa emboscada, que morreu sangrando pelo pescoço, no colo do filho, sem nem imaginar de onde isso teria vindo. Mas a gente não podia imaginar que isso viria de quem nós menos esperávamos. Uma pessoa de nível, uma pessoa formada, que o meu irmão confiava até, porque era uma pessoa que era como nós, médica como nós. O exemplo que ele tinha de mulheres em casa era minha mãe, eu e minha irmã, pessoas honradas, profissionais que dedicam a vida a ajudar as outras pessoas, a mudar a vida das outras pessoas. Ele acreditava que a esposa dele era como nós. Apesar da surpresa, a irmã diz que a família estranhou o comportamento da viúva logo após o crime. A médica não compareceu ao sepultamento, foi ao cabeleireiro, mandou limpar a casa, viajou e ainda alugou uma casa de praia. Nós desconfiávamos pelo comportamento dela após o falecimento dele, foi um comportamento muito estranho. Ela não participou do sepultamento, ela no dia, a cidade pequena, então chegou aos nossos ouvidos que ela havia ido ao cabeleireiro logo depois, ela mandou uma empresa limpar os sofás e as cadeiras para tirar o cheiro dele dentro de casa. No dia seguinte, 2 dias depois, eu fui na casa dela pegar roupas para o meu sobrinho, que estava hospitalizado. Foi uma tentativa de homicídio. A gente quer saber qual foi a motivação disso, até porque nós temos 2 outros filhos, 2 herdeiros, né? Então, se a motivação foi dinheiro, eu não sei qual é o risco que os meus sobrinhos correm por causa disso. E aí eu fui buscar roupa para o meu sobrinho 3 dias depois e me deparei com a empregada com malas, com todos os pertences do meu irmão dentro das malas para nos entregar, porque ela iria doar, entregar, dar as roupas do meu irmão. Alugou casa de praia, já soube agora que viajou. Então, o comportamento não foi o comportamento de uma viúva, porque nós estamos dilacerados. Nós perdemos um ente querido maravilhoso, uma pessoa protetora que cuidava de nós, que era incapaz de apunhalar alguém pelas costas. E o impacto desse depoimento da irmã do advogado assassinado. Vamos direto para a Aline Aragão. Seguindo, acompanhando desdobramentos das investigações, o caso do advogado assassinado no mês passado, em outubro, aqui em Aracaju. A audiência de custódia, nós já soubemos, com suspeitos de envolvimento no crime acontecendo. Aline Aragão, já trazendo os detalhes e sempre nos atualizando. Por favor, Aline. Exatamente, Sérgio. Só falando sobre a reportagem que foi exibida agora há pouco, chamou bastante atenção essa fala, né, bem comovida da irmã da vítima, a dona Rosane, que é médica também, ela falando que a família sempre teve um bom relacionamento, né, com a viúva, que gostavam da viúva e que todos ficaram muito surpresos. Mas a família estranhou o comportamento dela logo após o crime. Disse que ela não compareceu ao sepultamento, que ela marcou cabeleireiro no mesmo dia, no dia seguinte, que marcou uma viagem, viajou e ainda mandou limpar a casa
casa no dia seguinte para tirar o cheiro, né, do irmão, isso a irmã dizendo, para tirar o cheiro do meu irmão, foi a expressão que ela utilizou, e alugou uma casa de praia. Então todo esse comportamento a família estranhou bastante, mas a família ficou muito surpresa e chocada com esse desfecho. Nós seguimos sim aqui no Fórum Gumecindo Bessa, na Quinta Vara, acompanhando a audiência de custódia. Já passou por aqui a médica, a doutora Daniele, já passou também a amiga dela e um homem agora, um dos homens envolvidos, um dos homens que foi preso, né, está sendo ouvido agora. Outras duas pessoas ainda devem ser ouvidas nesta tarde, que é a funcionária e também o segundo homem, né, que estaria envolvido, que foi preso também ontem. Aqui comigo o doutor Paulo Correia, ele que é advogado da segunda pessoa que foi ouvida hoje, da amiga, a Aldaci, que foi ouvida já nesse momento. A Justiça também manteve a prisão temporária dela. Boa tarde. Boa tarde. Foi mantida. A defesa pediu a revogação da temporária, por entender já diante da coletiva da Secretaria de Segurança Pública hoje de manhã, que havia concluído já a investigação. Havia uma contradição. Se concluir a investigação, não há mais necessidade de manter a preventiva, tecnicamente falando. Mas, infelizmente, essa confusão está sendo mantida e foi mantida a prisão temporária. A defesa irá tomar as medidas adequadas daqui para frente. A polícia, como o senhor citou aqui, falou durante a coletiva que não tem dúvida, né, do envolvimento de todos os que estão presos, né, nesse crime, inclusive mostrando com detalhes imagens que comprovaria a participação da sua cliente, citando detalhes nessas imagens de quando ela botaria a mão para fora do carro, sinalizaria, de um momento em que ela se encontra, né, com dois homens suspeitos que estariam na moto dando volta. O senhor tem conhecimento dessas imagens? O senhor já pôde conversar com sua cliente? Tem conhecimento dessas imagens? Que inclusive o carro que aparece nas imagens teria sido alugado em nome da sua cliente. Os fatos ainda, diante da repercussão, estão muito conturbados, não dá para entender direito. Minha cliente ainda está muito nervosa, não é acostumada, é uma pessoa que não tem antecedentes criminais, uma pessoa que tem ocupação lícita, né? E se vê nessa situação. Mas agora já está judicializado, já tem processo. Vamos agora, com calma, analisar essas provas que a polícia diz ser tão robusta, porque mais robustas, mas não há nenhuma evidência forte. Então temos que ter calma. Vamos observar para tomar as medidas corretas para a melhor defesa da minha cliente. Doutor Paulo, muito obrigada pelas informações, pela atenção do senhor e gentileza em vir falar com a nossa equipe. A gente continua acompanhando essa audiência de custódia que acontece aqui. Como eu falei, a terceira pessoa está lá dentro, aqui da Quinta Vara, sendo ouvido. Outras duas pessoas ainda devem passar por aqui. Retomando um pouco a reportagem que exibimos agora há pouco, o doutor Paulo, ele é o advogado da Aldaci, que foi uma das mulheres que saíram, né? Foi a que saiu agora há pouco, estava com a roupa azul cobrindo o rosto. E segundo a Secretaria da Segurança Pública, o crime teria sido todo planejado, o crime teria sido orquestrado pela médica, pela Aldaci, que é uma amiga muito íntima dela, em um bar, inclusive, onde elas frequentavam no bairro Santa Maria para discutir, para planejar este crime. O carro, um veículo Polo que aparece nas imagens, teria sido alugado em nome da Aldaci e é o carro que a gente percebeu nas imagens, circulando a região do prédio, o entorno do prédio, circulando também, se fazendo o comunicado com dois homens que aparecem nas imagens entrando e saindo do veículo, no momento também que ela sinaliza no trânsito. Segundo a polícia, o condutor daquele veículo é sim a cliente, né, que acabou de sair dessa audiência de custódia, a Aldaci, que seria amiga da médica. Tem uma imagem também que mostra o momento em que a Aldaci e a secretária da médica descem do carro no condomínio onde uma das duas mora. Essa também é informação passada pela polícia durante a coletiva de imprensa. Portanto, continuamos aqui acompanhando a audiência de custódia. Sérgio. Confirmando também mantidas as prisões preventivas, até pela própria robustez de toda a investigação protagonizada pela nossa Polícia Civil. E haja vento aí, Aline, daqui a pouquinho a gente se fala.